Na terra do chimarrão, das inúmeras danças folclóricas e de um dos sotaques mais característicos do país, mais bate, é aqui que se encontra a terceira circunscrição judiciária militar. Devido ao grande número de contingentes militares e por ser uma região de fronteira, a terceira CJM foi dividida em 3 auditorias. A primeira tem sede em Porto Alegre. É uma das raras sedes que passou por poucas mudanças de endereço. Quando instituída em 1921, funcionava nas dependências do quartel, mas em 1949 mudou-se para o centro histórico da capital gaúcha. São 70 anos que a primeira auditoria da terceira CJM tem de história na mesma localização. Mesmo bastante antiga, a auditoria conseguiu aqui adequar as exigências de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e conseguiu preservar as características originais. Aliás, foi além disso. Hoje, o prédio, além de ser bonito, histórico, é bastante aconchegante. Esse prédio aqui ele foi construído em 1900, no início do século, 1900. Esse ano nós vamos tratar da pintura da fachada externa. Nós temos também que melhorar a questão da segurança, porque nós fomos há pouco tempo atrás vítimas de um atentado. Então nós estamos reforçando toda a parte da segurança. E sempre na tecnologia é uma constante, né? Tá sempre, cada dia tem uma coisa nova, então não se pode parar. Os processos mais julgados são aqueles processos que atentam contra a disciplina e a hierarquia militares, sem falar em tóxicos, sem falar em processos previdenciários. Agora, a maioria são deserções, processos relacionados à falta do dever funcional. A reforma de adaptação do elevador, rampas de acesso e banheiros adaptados começou em 2006. Depois disso, houve a restauração da fachada, a construção da garagem, dentre outras obras. A chefe da seção de administração, que está na Justiça Militar da União há 25 anos, passou por toda essa mudança e se orgulha bastante. O prédio é assim, eu cheguei aqui em 2003 e ele não tinha nada, né? Tava as paredes pichadas do lado de fora, aqui dentro o terceiro andar estava desocupado, tinha bastante problema de infiltração e tinha um processo no Ministério Público por causa da acessibilidade de portadores de necessidades especiais, né? E com isso a gente conseguiu, junto ao STM, recursos para colocar o elevador. Ele ficou bem no estilo do prédio. Esse foi o primeiro grande desafio, porque as paredes aqui são muito grossas. Então, a gente trabalhou aqui vários meses com britadeira na cabeça e aquele pó todo, né? Mas a gente conseguiu sanar esse problema junto ao Ministério Público. Aí tinha o problema da fachada, que ela estava toda deteriorada, tinha vazamentos, tinha um monte de rachadura, até umas plantas, como você pode ver nas fotos, saindo pelas beiradas e tal. Aí a gente teve uma inspeção do controle interno aqui. Eles vieram para cá, fotografaram tudo, e graças a isso a gente conseguiu com o tribunal a liberação para recuperar a fachada. Então, essa foi outra batalha, recuperar as cores, mas basicamente as originais da auditoria, daí ele tem umas gárgulas lá em cima, então foi todo um processo de restauração mesmo, com pessoas especializadas para fazer isso. E numa outra parte a gente construiu a garagem, que só tinha um estacionamento, aqui é uma parte central da cidade, não tem onde estacionar o carro, aí a gente conseguiu construir a garagem também, 2 andares, e daí ficou todo mundo acomodado, o pessoal do conselho, os juízes, carros oficiais, os servidores, visitantes, e assim vai indo. E daí, cada ano, arrumava um andar, colocava as sancas de gesso para passar a parte de informática, ia atualizando, e até hoje ainda estamos, que já foi feita essa reforma, agora já estamos precisando de novo fazer manutenção. E essa é a trajetória toda da auditoria. Quando eu cheguei aqui, ela era bem deteriorada mesmo, né? E hoje ela já é um prédio bonito, histórico, que eu me orgulho muito. Acho que eu e todos os servidores que trabalham aqui. Outra mudança que passou a auditoria de Porto Alegre foi quanto à organização do trabalho. Primeiramente, foi feito um levantamento e mapeamento dos problemas da auditoria e, depois de detectado, foi redistribuído o serviço.
A partir daí, a auditoria adotou uma espécie de cartilha como padronização de nova dinâmica. Com isso, não podia dar em outro resultado: agilidade na execução das tarefas e celeridade no andamento dos processos. O resserviço é aquela determinação que o juiz dá dentro de um processo para cumprir um despacho, e a pessoa pega o processo para cumprir e ela cumpre de uma maneira o processo que, ao voltar pelo juiz, ele não está plenamente satisfeito com esse cumprimento. Aí ele tem que ser feito novamente o serviço, porque a gente chama de resserviço. O que a gente percebeu? E isso junto com o juiz auditor, que nós poderíamos padronizar isso e deixar numa pasta comum de acesso a todos os servidores. A forma como é cumprido os despachos, os modelos de documentos a serem utilizados, toda a rotina cartorária dentro de acesso público de cada servidor. O que começou com uma concentração de rotinas e de modelos acabou se tornando uma cartilha. Então, os servidores novos, eles entram dentro da Justiça Militar e eles têm uma espécie de treinamento junto, conhecendo essa cartilha. Então, em torno de 30, 60 dias, eles já sabem como cumpre cada despacho, como faz cada documento, e a gente eliminou totalmente o resserviço. Porque esses documentos já são previamente aprovados, tanto por mim como pelo juiz auditor. Então, a pessoa já tem até a certeza que aquele documento vai ser aprovado, vai ser assinado, e, na sequência, ela vai poder dar andamento no processo dela. O que nunca um processo demora mais do que 48 horas para cumprir. E se a dinâmica do trabalho já estava boa, tinha jeito de ficar melhor ainda. A auditoria começou a digitalizar os documentos expedidos e encaminhar por meio eletrônico. Com isso, o tempo de resposta das cartas precatórias reduziu bastante, assim como diminuiu consideravelmente o uso do papel e gasto de tinta com impressão. A estimativa anual da economia é de 6.000 folhas de papel. A gente entrou em contato com a Justiça Federal e a gente passou a participar desse andamento digital de documentos junto à Justiça Federal, como se a gente fosse também uma vara federal. Então, a gente começou a remeter as nossas cartas precatórias de forma digital e eles começaram também a responder de forma digital a carta precatória, encaminhando o documento para a gente. Então, uma carta precatória que levava mais de 1 ano para ficar pronta, hoje ela leva 2 meses, tudo com esse trâmite digital. Só por esse exemplo já dá para ver como reduziu em 1 ano, por exemplo, o trâmite de um processo que demorava 3, 4. Mas, além disso, nós também percebemos que, por exemplo, na pauta de audiências, que também era um problema, de marcar audiências para 2, 3 meses adiante, de que a gente poderia concentrar os crimes. Um exemplo, por exemplo, é o julgamento de tóxico. Nos crimes de tóxico, ele tem as mesmas teses defensivas, as mesmas teses apresentadas pelo Ministério Público. O sistema do julgamento é muito parecido. Então, a gente percebeu que a gente poderia, numa mesma tarde, por exemplo, juntar 3, 4 julgamentos deste mesmo crime. Porque a gente debatia todas as teses, tanto do MP quanto da defesa, de início, com as partes, e daí o segundo, o terceiro e o quarto julgamento ele ficava muito mais agilizado. Então, ao invés de um processo ter que esperar 2 meses para que fosse marcada uma audiência, ele antecipou esse tempo para 1 semana, 2 semanas, e concentrou todos os crimes numa tarde só como um julgamento. Isso também trouxe uma redução muito grande do trâmite do processo. Agora, em 2014, desde janeiro, a gente está fazendo só o arquivamento virtual. Então, são ofícios, portarias, memorandos, enfim, toda sorte de documentos que andam pela Secretaria, que são arquivados digitalmente, né, virtualmente. Não temos mais o arquivo em papel. Na prática, o que isso ocasionou? Ocasionou que se imprimiam, por exemplo, os ofícios, eram impressas 3 cópias, uma para ficar no processo, uma para ser enviada para o destino e uma terceira que era só para arquivo. Essa terceira cópia não se imprime mais, ela foi cortada, né? Então imprimimos apenas 2 no caso do ofício. Isso ocasionou uma diminuição de impressão, uma economia muito grande em papel e uma economia em tinta, né, tanto da impressora a laser quanto a jato de tinta. Eu fiz aqui um levantamento, desde janeiro até agora são em torno de 3.300 folhas que deixaram de ser impressas. E isso dá mais ou menos 7 maços de folhas A4, né, com 500 folhas, 27 cartuchos, contabilizando, né, qual é a capacidade de impressão do cartucho, no caso da jato de tinta, e 1/6 do toner da impressora laser, né, que imprime 20.000 páginas.
Isso nos dá uma previsão anual de economia de 12 maços de 500 folhas, 54 cartuchos da impressora jato de tinta e 1/3 do toner da impressora laser, que é muita coisa, né? Dada a capacidade do toner, que é muito grande. Então, assim, quando nós iniciamos esse projeto, nós não tínhamos a menor noção de quanto iríamos, de fato, economizar, e agora a gente já consegue ver um grande retorno, né? Na verdade, foi um projeto que deu muito certo, assim, e acredito que estamos todos muito felizes com esse resultado. Agora, onde não há economia é na contação de histórias. Devido o prédio ser bem antigo e já ter sido ali uma faculdade de medicina e um convento de freiras, o que não faltam são lendas. É o que conta o oficial de justiça Hilton da Silva, que vivenciou um caso sem explicação. O servidor fala também da satisfação em pertencer à Justiça Militar da União. Nós tínhamos uma época aqui na Auditoria Militar que nós fazíamos um plantão, porque as comunicações eram através de um telex, né? Então era necessário que ficasse sempre alguém após as 18 horas, caso a sessão do tribunal lá se prolongasse, às vezes acontecia, e tivesse uma comunicação importante para fazer para cá, para o juiz ou para a auditoria, era necessário que tivesse alguém. E cada um ficava um dia. E no meu dia, eu aqui nessa mesma sala, aqui, que era a administração antes, portas abertas para poder escutar o barulho do telex, que ele viesse, porque o telex era lá no cartório. E eu estava aqui sentado e morava aqui o Valmir, que ele morava na auditoria, ele cuidava da auditoria, tudo, ele morava aqui lá na parte de baixo da auditoria. E eu estou sentado e eu ouvi um barulho assim, de porta batendo. E nós tínhamos no cartório um balcão com uma portinha de cancela, aquelas vai e vem, né? E eu tive a sensação de que alguém tinha passado por ali, porque eu ouvi o barulho batendo, blá, 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 blá. Assim. Quando eu cheguei na porta do cartório para ver quem era, a cancela ainda estava se movimentando, assim, parando, estava parando. E eu achei isso, vai ver que o Valmir passou aqui e chamei por ele. Valmir! Ele me gritou lá de baixo, que é? Isso, o que tu quer? Eu não quero nada, acima tu não deve aqui em cima. Eu não, eu estou aqui embaixo, não saio daqui. Aí eu disse, meu Deus do céu, é o tal do fantasma, porque diziam, eu nunca vi, mas diziam que tinha um fantasma, que era um homem todo de branco, que quando não tinha ninguém da auditoria, ele aparecia e vinha para cá. E várias pessoas disseram que viram. Eu nunca vi, mas essa era a história pitoresca que eu tenho para te contar, foi essa dessa cancela na porta do cartório, naquela época que eu estava aqui. Eu costumo dizer em casa que tudo que eu tenho na vida eu devo à Justiça Militar. Primeiro, porque eu fiz um concurso aqui muito difícil quando eu fiz, era uma vaga só, e eu me esforcei muito para passar e passei. E de lá para cá, minha vida melhorou muito, porque eu era filho meu pai trabalhava na prefeitura de Porto Alegre, ganhava pouco, família grande, então nós tínhamos uma vida bem modesta, assim. E depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu consegui realizar coisas que eu sonhava quando era menino. E a Justiça Militar me deu isso. Então, sim, agradeço à Justiça Militar muito por tudo que eu tenho hoje. Para mim, foi muito importante na minha vida.